Igor vê uma mulher moradora de rua segurando um copo que ela estava usando para pegar água suja de uma poça de água. A cena o deixa com o coração partido, e seu coração bondoso o faz querer ajudar. Mas ajudar essa moça em necessidade traria consequências em sua vida que ele jamais imaginaria. Antes de continuar, não se esqueça de seguir nosso canal, comentar de onde você está assistindo e clicar no botão Gostei para ouvir mais histórias fantásticas. O asfalto da rodovia era uma fita cinzenta e interminável sob o sol escaldante do Ceará. Igor mantinha as mãos firmes no volante do seu sedã, os olhos varrendo a estrada à frente, o velocímetro cravado um pouco acima do limite permitido, mas não de forma imprudente. Havia uma urgência em seus movimentos, uma tensão nos ombros que denunciava a importância do seu destino. Uma reunião em Fortaleza que poderia redefinir os rumos da sua pequena empresa de tecnologia. Era a chance de ouro, o contrato que o tiraria do sufoco financeiro dos últimos meses. Perder essa oportunidade estava fora de questão. Contudo, a luz âmbar do indicador de combustível piscou no painel, um lembrete irritante da realidade mundana. Ignorá-la seria estupidez. Avistou a placa familiar de um posto de gasolina alguns quilômetros adiante e reduziu a velocidade, sinalizando a saída da rodovia. O ar quente e seco o atingiu quando abriu a porta, carregando o cheiro forte de gasolina e borracha queimada. Enquanto a bomba automática enchia o tanque com um zumbido constante, Igor esticou as pernas, sentindo os músculos protestarem contra as horas de tensão ao volante. Foi então que seu olhar casual, varrendo a paisagem poeirenta ao redor do posto, congelou. Ali, parada à margem da estrada de terra batida que ladeava o posto, estava uma figura que parecia deslocada do tempo e do lugar. Uma mulher, jovem ainda, talvez na casa dos 20 e poucos anos, mas com o rosto marcado por uma dureza que a idade não justificava. Seus olhos, fundos e cercados por olheiras arroxeadas, pareciam carregar o peso do mundo. Vestia roupas que um dia talvez tivessem cor, mas agora eram apenas farrapos desbotados e puídos, grudados ao corpo magro pelo suor e pela sujeira. O que prendeu a atenção de Igor, porém, foi o objeto que ela segurava com uma delicadeza incongruente. Um copo de vidro simples, do tipo usado para requeijão. E o que ela fazia com ele era ainda mais perturbador. Ao lado dela, uma poça de água barrenta, resquício talvez da última chuva ou de algum vazamento esquecido, brilhava opaca sob o sol inclemente. A mulher agachou-se com dificuldade, os joelhos ossudos quase rasgando o tecido fino da calça. Com a mão trêmula, mergulhou o copo na água suja, recolhendo o líquido turvo. Levantou-se devagar, o corpo parecendo protestar a cada movimento. Ergueu o copo na altura dos olhos. Igor pôde ver, mesmo à distância, a expressão que tomou conta do rosto dela. Era uma mistura complexa e dolorosa. Repulsa evidente pela água imunda, pelas partículas de terra e sabe-se lá mais o que flutuando ali. Mas, sobreposta a isso, havia uma sede desesperada, um desejo quase animalesco que fazia seus lábios secos se entreabrirem ligeiramente. Era a imagem da necessidade extrema colidindo com a dignidade residual. Ela estava prestes a beber. Um impulso irracional mais forte que a pressa da reunião iminente tomou conta de Igor. A imagem daquela mulher bebendo água do chão era simplesmente inaceitável, uma afronta a algo fundamental dentro dele. Antes que pudesse pensar melhor, ele travou a bomba de combustível, pagou apressadamente ao frentista com o cartão e caminhou a passos largos na direção dela, o coração martelando contra as costelas. "Ei, espere, não beba isso!" Zrenia, ele disse, a voz saindo mais alta e urgente do que pretendia. A mulher sobressaltou-se, quase derrubando o copo. Virou-se para ele, os olhos arregalados de susto e desconfiança. Havia medo ali, o medo de quem está acostumado a ser maltratado, a ser invisível, ou pior, a ser alvo de crueldade. Ela apertou o copo contra o peito magro, como se defendesse seu único bem. "Por favor, não beba essa água", repetiu Igor, suavizando o tom, erguendo as mãos em um gesto apaziguador. "Isso vai te fazer mal. Está suja."
Ela o encarou por um momento, os lábios rachados se movendo sem som antes que as palavras finalmente saíssem, roucas e fracas. Estou com sede. Muita sede. A simplicidade da afirmação carregava um peso esmagador. Eu sei, eu imagino, disse Igor, sentindo um nó na garganta. Mas você não pode beber daí. Ali no posto, ele apontou com o queixo, tem uma torneira, um bebedouro na loja de conveniência. Você pode pegar água limpa lá. Um véu de tristeza ainda maior cobriu os olhos da mulher. Ela balançou a cabeça lentamente, desviando o olhar para o chão poeirento. Não posso. O dono... ele não deixa. Não deixa? Zrenia Igor franziu o senho, incrédulo. Como assim não deixa? É só água. Ele disse que eu assusto os clientes. A voz dela era um fio, embargada pela vergonha. Disse que minha aparência incomoda. Me proibiu de chegar perto da loja, até mesmo da torneira lá fora. Gritou comigo ontem. As lágrimas que ela parecia lutar para conter começaram a escapar, traçando caminhos limpos na poeira do seu rosto. Não tenho para onde ir. Só queria um pouco de água. A raiva subiu pela espinha de Igor, quente e indignada. Que tipo de pessoa negaria água a alguém naquele estado? Que tipo de crueldade era aquela? A imagem do dono do posto, uma figura que ele nem conhecia, tornou-se imediatamente repulsiva em sua mente. A reunião importante, o contrato milionário, tudo isso pareceu subitamente secundário, eclipsado pela injustiça flagrante que se desenrolava ali, sob o sol impiedoso. Isso é um absurdo, ele disse, a voz firme, carregada de uma convicção recém-descoberta. Isso não vai ficar assim. Ninguém pode tratar uma pessoa desse jeito. Ele se virou abruptamente e marchou de volta para o carro. Abriu o porta-malas com um movimento rápido. Lá dentro, entre sua maleta de trabalho e uma caixa de ferramentas, havia uma sacola de uma loja de departamento conhecida. Ele a puxou. Dentro, cuidadosamente dobradas, estavam algumas peças de roupa feminina. Uma calça jeans clara, uma blusa de algodão estampada com flores delicadas e um vestido leve de verão, azul celeste. Roupas novas ainda com etiqueta. Voltou até a mulher que o observava com uma mistura de confusão e esperança hesitante. Ele estendeu a sacola para ela. Olha, começou Igor, a voz ainda tensa pela indignação, mas com um fundo de gentileza. Eu comprei essas roupas para a minha mãe. O aniversário dela é semana que vem. Mas... Ele hesitou, olhando para as roupas e depois para a mulher à sua frente. Acho que elas podem servir em você. E, sinceramente, acho que você precisa delas agora mais do que ela. Posso comprar outras para minha mãe depois. Os olhos da mulher se arregalaram. Ela olhou para as roupas na sacola e depois para Igor, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. As lágrimas agora corriam livremente, mas não eram mais apenas de tristeza. Havia gratidão ali, um alívio tão profundo que parecia quase doloroso. Ela estendeu as mãos trêmulas e pegou a sacola como se fosse feita de cristal. Eu não sei o que dizer. Component placement, ela gaguejou, a voz embargada. Ninguém nunca... Obrigada, muito obrigada. Não precisa agradecer, disse Igor, sentindo um calor inesperado no peito, uma sensação que superava a urgência da sua agenda. Mas ainda não terminei. Ele olhou na direção do posto. Você precisa se trocar. Vá até o banheiro feminino do posto. O medo voltou aos olhos dela instantaneamente. Não posso. Ele vai me ver, vai brigar. Não vai não, garantiu Igor, a determinação endurecendo sua expressão. Você vai comigo, e eu quero ver quem vai tentar te impedir ou te dizer alguma coisa enquanto estiver comigo. Havia uma autoridade tranquila em sua voz. A autoridade de quem sabe que está do lado certo. Hesitante, mas claramente buscando forças na segurança que Igor emanava, a mulher assentiu. Juntos, caminharam em direção ao prédio principal do posto. Igor manteve-se ligeiramente à frente, o corpo tenso, preparado para qualquer confronto. Alguns clientes e frentistas lançaram olhares curiosos, mas ninguém ousou intervir. Chegaram à porta do banheiro feminino. Entre e se troque com calma, disse Igor parando do lado de fora.
Eu vou esperar aqui e resolver umas coisas. A mulher lançou-lhe um último olhar de gratidão, misturada com apreensão, antes de deslizar para dentro do banheiro, fechando a porta atrás de si. Igor ficou ali por um momento, um guardião improvável do lado de fora. A adrenalina da situação ainda pulsando em suas veias. Então respirou fundo e se dirigiu à loja de conveniência. O ar-condicionado foi um alívio bem-vindo. A loja era pequena, mas bem abastecida com os produtos usuais. Salgadinhos, refrigerantes, doces e alguns itens de primeira necessidade. Igor pegou uma cesta e começou a enchê-la. Garrafas grandes de água mineral, sucos de caixa, biscoitos integrais, sanduíches prontos, barras de cereal, frutas que pareciam frescas. Queria garantir que ela tivesse o suficiente para pelo menos alguns dias. Enquanto esperava na fila do caixa, seu olhar percorreu as paredes da loja. Algo lhe chamou a atenção. Um quadro de avisos onde deveriam estar as licenças de funcionamento e os alvarás sanitários. Ele se aproximou disfarçando o interesse. Várias das licenças pareciam desatualizadas, com datas de validade claramente expiradas há meses. O alvará do Corpo de Bombeiros também estava vencido. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Igor. Talvez houvesse uma forma mais persuasiva de conversar com o dono. Pagou pelas compras pegando a sacola pesada. Com licença, disse ao jovem operador de caixa, um rapaz com ar entediado. O proprietário do posto está por aqui? O rapaz apontou com o polegar para um homem de meia idade, corpulento, com uma camisa polo manchada de graxa, que estava sentado em uma pequena mesa nos fundos da loja, conferindo alguns papéis com uma expressão carrancuda. É aquele ali, seu Arlindo? Igor agradeceu e caminhou até a mesa. O homem ergueu os olhos, a carranca se aprofundando, ao ver um estranho se aproximando. Seu Arlindo, começou Igor mantendo a voz calma e profissional, a mesma que usaria em sua reunião de negócios. Sou eu, o que deseja? Component Placement, respondeu o homem, o tom beirando a impaciência. Meu nome é Igor. Eu estava abastecendo aqui e não pude deixar de notar algumas coisas, disse Igor, pousando a sacola de compras no chão ao seu lado. Primeiro, notei que algumas das suas licenças de funcionamento e o alvará dos bombeiros parecem estar vencidos. Ele fez uma pausa, observando a mudança na expressão do homem, da impaciência para a apreensão. O senhor sabe, imagino, que operar um estabelecimento como este, especialmente um posto de gasolina, com documentação irregular pode gerar multas pesadíssimas, além, claro, dos riscos inerentes à segurança. Um problema com os bombeiros, por exemplo. Igor deixou a frase morrer no ar, o subentendido pairando entre eles. Seu Arlindo engoliu em seco, os olhos movendo-se nervosamente para o quadro de avisos e de volta para Igor. A cor sumiu do seu rosto. Olha, rapaz, eu sei. Tive uns problemas. A burocracia... Mas já estou providenciando a regularização. Foi só um descuido. A postura defensiva inicial murchava rapidamente. Entendo. Descuido acontece, concordou Igor, o tom ainda neutro. Mas há outro assunto. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando um pouco a voz, tornando a conversa mais íntima, quase confidencial. Também fui informado por uma pessoa em situação de rua aqui fora que o senhor a proibiu de pegar água na torneira, que gritou com ela e a expulsou por causa da aparência dela. O rosto de seu Arlindo ficou vermelho. Ele abriu a boca para protestar, talvez para negar, mas Igor continuou antes que ele pudesse falar. Seu Arlindo, estamos em 2025. O senhor tem um negócio, uma imagem a zelar. Tratar pessoas em situação de vulnerabilidade com esse tipo de grosseria, de falta de humanidade, não pega nada bem. Igor fez uma pausa calculada. Imagine se uma história dessas vaza. Um vídeo de celular, um post em rede social, dono de posto nega copo d'água à mulher sedenta. Coisas assim viralizam muito rápido hoje em dia. Podem destruir a reputação de uma empresa, afastar clientes. Seria péssimo para a imagem do seu negócio, não acha? Enquanto falava as últimas palavras, Igor virou sutilmente a cabeça, olhando pela janela da loja de conveniência. Seu olhar pousou no ponto onde a mulher estava antes. E naquele exato momento, a porta do banheiro se abriu.
A mulher que saiu não era a mesma que havia entrado. O vestido azul celeste caía bem em seu corpo magro, dando-lhe uma dignidade inesperada. Os cabelos, embora ainda precisassem de cuidados, estavam presos de forma mais arrumada, e o rosto, livre da camada mais grossa de sujeira, revelava traços delicados que a miséria havia escondido. Ela parecia mais jovem, menos curvada sob o peso do sofrimento. Ainda havia tristeza em seus olhos, mas agora misturada com um brilho de algo novo, talvez esperança. Ela estava quase irreconhecível. Seu Arlindo seguiu o olhar de Igor. Viu a mulher parada ali, agora vestida com roupas limpas e decentes. Viu o contraste. E entendeu perfeitamente o recado silencioso. A ameaça velada sobre a reputação do posto, combinada com a transformação visível da mulher, atingiu o alvo. Ele baixou os olhos para a mesa, parecendo subitamente menor em sua cadeira. "O senhor tem razão", murmurou a voz baixa. Eu perdi a cabeça. Estava estressado. Não vai acontecer de novo. Eu peço desculpas, ela pode pegar água sempre que precisar." "Acho bom", disse Igor sem levantar a voz, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Ele pegou a sacola de compras. "Tenha um bom dia, seu Arlindo, e resolva a questão das licenças." Sem esperar resposta, Igor saiu da loja, o ar quente voltando a envolvê-lo. Caminhou até a mulher, que o esperava com uma ansiedade visível. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela quando ele se aproximou. Você está linda", disse Igor, e a sinceridade na sua voz a fez corar levemente. A transformação era realmente notável. A roupa limpa era apenas um detalhe. Era a centelha de dignidade restaurada que fazia a diferença. Ele estendeu a sacola pesada para ela. "Comprei algumas coisas para você. Comida, mais água, o suficiente para um tempo." Os olhos dela se arregalaram novamente ao ver o conteúdo da sacola. "Não precisava, você já fez tanto." "Precisava sim", ele respondeu gentilmente. Ela pegou a sacola e, sem hesitar, retirou uma das garrafas grandes de água mineral. Abriu-a com mãos ávidas e levou-a aos lábios, bebendo em goles longos e desesperados, como se tentasse compensar dias, talvez semanas de sede. O som da água sendo engolida era quase audível no silêncio tenso do pátio do posto. Ela bebeu quase metade da garrafa antes de parar, ofegante, fechando os olhos por um instante, um suspiro de puro alívio escapando por seus lábios. Quando abriu os olhos novamente e olhou para Igor, havia uma profundidade de gratidão ali que palavras não poderiam expressar. O alívio no rosto da mulher após beber a água era palpável. Uma transformação quase tão marcante quanto a das roupas novas. O desespero agudo da sede havia sido substituído por uma calma exausta, mas presente. Ela segurava a garrafa como um tesouro, os nós dos dedos brancos. Igor observou-a por um instante, a urgência da sua própria agenda momentaneamente esquecida pela força daquele momento humano. O sol continuava a castigar, mas algo na atmosfera entre eles havia mudado. "Como você se chama?" "Component Placement", perguntou ele suavemente, quebrando o silêncio. Ela ergueu os olhos, que pareceram um pouco mais claros agora, menos sombreados pela angústia. "Melissa", respondeu, a voz ainda rouca, mas mais firme. "Meu nome é Melissa." "É um prazer conhecê-la, Melissa. Eu sou Igor." Ele ofereceu um leve sorriso. "O que a traz a um lugar como este? Parece meio isolado, longe da cidade." Ele gesticulou vagamente para a paisagem árida ao redor, onde a poeira e o mato seco dominavam. Melissa desviou o olhar por um momento, traçando um padrão invisível no rótulo da garrafa de água com o dedo. Uma sombra passou por seu rosto, uma relutância em revisitar águas mais turvas do que as da poça que quase bebera. "Eu passei por uns problemas", começou ela, a voz baixa, escolhendo as palavras com cuidado. Acabei na rua." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Na cidade grande, é perigoso dormir na rua, sabe? Especialmente para uma mulher sozinha. Muito barulho, muita gente, muita violência. Eu não me sentia segura."
Ela olhou de volta para Igor, os olhos suplicando por compreensão. Então eu pensei que talvez fosse melhor vir para um lugar mais afastado. Menos gente, menos perigo. Comecei a andar sem rumo certo e acabei parando por aqui há alguns dias. Um suspiro cansado escapou dela. Mas foi um erro. Aqui é mais quieto, sim, mas conseguir comida, água, é muito mais difícil. Não tem ninguém para pedir, ninguém que ajude. O seu Arlindo ali foi o único comércio que encontrei em quilômetros e, bem, o senhor viu como foi. Havia uma resignação na voz dela, a aceitação amarga de uma escolha que trocou um tipo de medo por outro tipo de desespero. Igor assentiu devagar, absorvendo a lógica cruel da situação dela. Percebeu claramente a barreira que ela erguia ao redor do como havia parado nas ruas. Era um território delicado, uma ferida que ela não estava pronta para expor a um estranho, por mais gentil que ele tivesse sido. E ele não iria forçar. O sofrimento dela era evidente, não precisava de detalhes escabrosos para ser validado. Eu entendo, Melissa, disse ele com sinceridade. Sinto muito que esteja passando por isso. Ele estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-la de verdade, mas eu preciso ir agora. Tenho uma reunião importante em Fortaleza e já estou ficando atrasado. Melissa apertou a mão dele, a sua ainda fria apesar do calor ambiente. A força no aperto foi surpreendente. Obrigada, Igor, por tudo. Pela água, pela comida, pelas roupas, por ter falado comigo. A gratidão em sua voz era genuína e profunda. Igor acenou com a cabeça, sentindo novamente aquele misto de indignação pela situação dela e satisfação por ter podido ajudar minimamente. Virou-se e caminhou de volta para o carro, o motor ainda quente do trajeto anterior. Abriu a porta. O cheiro familiar do interior do veículo, contrastando com o ar poeirento do lado de fora. Jogou a chave na ignição, pronto para retomar sua corrida contra o tempo. Igor! A voz dela, um pouco mais alta agora, o fez parar com a mão na chave. Ele olhou pelo retrovisor e a viu parada ali, abraçando a sacola de compras contra o peito, o vestido azul balançando levemente na brisa quente. Havia uma hesitação em sua postura, uma incerteza. Ele saiu do carro novamente, deixando a porta aberta. Sim, Melissa. Ela deu alguns passos hesitantes em direção a ele. Olha, eu sei que já fez muito, mais do que qualquer pessoa fez por mim em muito tempo, e eu não quero abusar da sua boa vontade, de verdade. Ela parou mordendo o lábio inferior, claramente lutando contra o orgulho ou o medo de pedir mais. Pode falar, Melissa, o que foi? Logramos incentivou Igor gentilmente. É que eu estava pensando... Zrenia, ela respirou fundo. Eu não quero mais ficar aqui. Não depois do que aconteceu e... Você tem razão. Aqui não tem como sobreviver. Eu preciso voltar para a cidade. Ela ergueu os olhos para ele. A súplica neles era quase física. Será que você poderia me dar uma carona? Só até Fortaleza. Eu não quero atrapalhar sua reunião, mas... Se não for muito desvio, eu prometo que lá eu me viro. Vou procurar uma casa de amparo, um abrigo, qualquer lugar que possa me ajudar. Só preciso chegar lá. A pergunta pairou no ar carregado. Para Igor, a decisão foi instantânea. A reunião era importante, sim. O atraso poderia custar caro. Mas a imagem de deixá-la ali, naquele posto isolado, depois de tudo, era impensável. Aquele pedido era a conclusão lógica do que ele havia começado. Mas é claro que sim, Melissa, respondeu ele sem hesitar, um sorriso genuíno surgindo em seus lábios. Será um prazer. Entre. O alívio que inundou o rosto de Melissa foi imenso. Um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios, enquanto ela murmurava, obrigada, obrigada, repetidas vezes. Ela contornou o carro e entrou no banco do passageiro, ajeitando o vestido e colocando a sacola de compras a seus pés com cuidado. Igor entrou no banco do motorista, fechou a porta e deu a partida. O motor roncou suavemente e ele manobrou o carro de volta para a rampa de acesso à rodovia, agora na direção de Fortaleza. O silêncio inicial dentro do carro era carregado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que haviam compartilhado um momento intenso,
e agora se ajustavam a uma nova dinâmica. Igor concentrou-se na estrada por alguns minutos, dando a Melissa tempo para se acomodar. O ar-condicionado soprava um ar agradável, um luxo que ela provavelmente não sentia há muito tempo. Foi Melissa quem quebrou o gelo, a voz ainda um pouco tímida. Esse carro é confortável. Igor sorriu. É sim, passo bastante tempo nele. Ele decidiu puxar conversa, sentir que ela também estava mais relaxada. Então, Melissa, você é de Fortaleza mesmo? Nasci lá, respondeu ela, olhando pela janela, a paisagem que começava a correr mais rápido. Me criei no bairro do Mucuripe, perto da praia. Um lampejo de nostalgia brilhou em seus olhos. Minha infância foi boa. Simples, mas boa. Meu pai era pescador, minha mãe costureira. A gente não tinha muito, mas não faltava amor. Eles ainda moram lá? Zrenia perguntou Igor. A sombra voltou a tocar o rosto dela. Não, faleceram. Meu pai, faz uns 5 anos, o mar levou. Minha mãe foi de tristeza, pouco tempo depois. A voz dela embargou levemente. Tenho uns tios, primos, mas moram longe, lá no Maranhão. Perdemos o contato faz tempo. A solidão dela era palpável. Igor sentiu um aperto no coração. Sinto muito, disse ele sinceramente. Faz parte da vida, né? Component placement. Ela respondeu com um suspiro, mas sem autocomiseração. Havia uma força resiliente nela, apesar de tudo. Ela se virou para ele. E você, Igor? Tem família grande? Não muito, respondeu ele. Sou só eu e minha mãe. Meu pai nos deixou quando eu era pequeno. Ela me criou sozinha, uma guerreira. Ele sorriu pensando na mãe. Aquelas roupas que te dei eram para ela. Comprei para dar de aniversário semana que vem. Ela vai adorar qualquer coisa que você der, disse Melissa com convicção. Dá para ver que ela te criou muito bem. Um homem bom. O elogio, vindo dela naquelas circunstâncias, pareceu especialmente significativo para Igor. Eu tento, ele respondeu um pouco sem graça. Ela mora comigo. Ou melhor, eu moro com ela, corrigiu com um sorriso. Tenho uma pequena empresa de tecnologia, softwares, essas coisas. Nada muito grande ainda, mas estou batalhando. A reunião de hoje é importante para isso. Vai dar tudo certo, afirmou Melissa com uma certeza tranquila. Depois do que você fez hoje, o universo tem que te recompensar. Conversaram mais um pouco. Igor falou sobre os desafios de empreender, sobre como sonhava em dar uma vida mais confortável para a mãe. Melissa ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes. Ela falou sobre o mar, sobre as comidas que a mãe fazia, sobre pequenas alegrias de um passado que parecia cada vez mais distante para ela. Em nenhum momento, a conversa se aproximou do período difícil que a levou às ruas, e Igor respeitou esse limite não declarado. Havia uma conexão humana se formando ali, no espaço confinado do carro, enquanto quilômetros de asfalto ficavam para trás. A paisagem começou a mudar. Os descampados deram lugar a casas mais próximas, depois a bairros periféricos, até que os primeiros prédios de Fortaleza surgiram no horizonte. O trânsito ficou mais intenso. Sabe onde fica alguma dessas casas de amparo? Zrenia perguntou Igor. Acho que tem uma, ouvi falar uma vez, respondeu Melissa, a ansiedade começando a transparecer em sua voz novamente. Igor usou o GPS do celular e, após alguns minutos navegando pelas ruas movimentadas do centro da cidade, encontrou o endereço. Era um prédio simples, antigo, mas com uma fachada limpa e um portão aberto, sugerindo acolhimento. Havia algumas pessoas sentadas em bancos na calçada, conversando. Parecia um lugar seguro. Ele estacionou o carro em frente. O momento da despedida havia chegado. É aqui, Melissa, disse ele. Ela se virou para ele, os olhos marejados novamente. Mas desta vez, era uma emoção diferente. Igor, eu não tenho palavras para agradecer. Você me salvou hoje. De verdade. Você teria se virado, Melissa, você é forte, disse ele. Só dei um empurrãozinho. Foi mais que isso. Ela abriu a porta do carro pegando sua sacola. Antes de sair, ela se inclinou e deu um abraço rápido e apertado em Igor. Vou rezar por você todos os dias.
para que sua reunião seja um sucesso e sua empresa cresça muito. Obrigado, Melissa, disse Igor, genuinamente tocado. Desejo toda a sorte do mundo para você. Que você consiga se reerguer. Ela assentiu, um brilho de determinação no olhar. Eu vou conseguir. Saiu do carro e caminhou com passos firmes em direção ao portão da casa de Amparo. Igor ficou observando até ela entrar. Só então engatou a marcha novamente. Olhou para o relógio no painel. Estava muito atrasado para a reunião. Provavelmente perderia o contrato que poderia mudar sua vida financeira. Mas, estranhamente, não sentiu o pânico que esperava. Havia uma calma em seu peito, uma sensação de ter feito a coisa certa, de ter agido de acordo com seus princípios. No fundo do coração, sentia-se bem, leve, por ter estendido a mão a uma alma necessitada naquele dia quente na beira da estrada. Ligou o carro e dirigiu em direção ao seu compromisso, sem arrependimentos. 5 anos depois, meia década. Tempo suficiente para que a vida desse algumas voltas, rearranjasse peças e transformasse cenários. Para Igor, esses 5 anos significaram a ascensão meteórica que ele mal ousara sonhar naquele dia quente na rodovia. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, era agora um cenário familiar, um palco recorrente na sua rotina agitada. O burburinho cosmopolita, o vai-vem incessante de executivos e viajantes, era o pano de fundo da sua nova realidade. Ele conferiu o painel de embarque pela 10ª vez nos últimos 5 minutos, a ansiedade martelando sob o tecido caro do seu blazer. Voo 1530, destino Fortaleza. Embarque no portão 22B. Aquele contrato, a reunião para a qual ele estava tão atrasado naquele dia fatídico 5 anos atrás, milagrosamente não foi perdido. Chegou esbaforido, suado, com uma história meio maluca sobre ajudar uma desconhecida na estrada, mas a paixão com que defendeu seu projeto e talvez uma dose de sorte cósmica garantiram a assinatura. A partir dali, sua pequena empresa de tecnologia decolou. Contratos maiores vieram, a equipe cresceu e a necessidade de estar no centro nevrálgico dos negócios no Brasil o levou a São Paulo. O apartamento na Avenida Paulista oferecia uma vista estonteante da selva de pedra, um testemunho diário do seu sucesso. Mas o coração ainda mantinha um forte elo com Fortaleza, principalmente por causa dela, Isabela, sua mãe. Ele implorou para que ela fosse com ele para São Paulo. Ofereceu um apartamento ainda maior, todas as mordomias. Mas Isabela, teimosa como sempre, recusou. Meu lugar é aqui, filho, perto do meu mar, das minhas amigas, da minha vida, ela dissera, e Igor sabia que não adiantaria insistir. Então ele fez o que podia à distância. Comprou para ela um apartamento espaçoso na beira-mar, com uma varanda de onde ela podia ver o oceano todos os dias, sentir a maresia. Garantiu que ela tivesse conforto, segurança e ajuda para as tarefas domésticas. Isabela parecia florescer nessa nova fase. Fazia suas caminhadas na orla, tomava café com as amigas do grupo de idosas, mantinha uma vida social ativa. Igor ligava todos os dias, e sempre que a agenda permitia, pegava um avião para passar feriados e datas comemorativas com ela. Mas desta vez, a viagem não era para celebrar. Era impulsionada pelo medo. Na noite anterior, tarde da noite, o telefone tocou. A voz de Isabela, usualmente vibrante, soava fraca, cansada. Ela confessou, quase como uma parte, que estava internada no hospital há 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, mãe, e você só me conta agora? Swing Igor explodiu ao telefone, a preocupação transformando-se instantaneamente em irritação. Ah, meu filho, não queria te preocupar. A desculpa de sempre, que desta vez soou oca e irresponsável aos ouvidos dele. Você está aí tão ocupado, com tanta coisa na cabeça. Eu estou bem. Foi só uma quedinha boba, já estou quase boa. Mas quedinha boba não combinava com 2 semanas de internação. A mente de Igor disparou, imaginando os piores cenários. Cancelou todas as reuniões do dia seguinte, entrou na internet e comprou a primeira passagem que encontrou para Fortaleza. Agora, no aeroporto, cada minuto de espera parecia uma tortura.
A imagem da mãe, forte e independente, agora frágil em uma cama de hospital, assombrava seus pensamentos. Ele precisava vê-la, entender o que realmente estava acontecendo. As horas de voo se arrastaram. Igor mal conseguiu fechar os olhos, repassando a conversa com a mãe, tentando decifrar as entrelinhas, amaldiçoando a distância e a teimosia dela. Finalmente, o avião pousou no aeroporto. Pegou um táxi, instruindo o motorista a seguir direto para o hospital, o coração batendo descompassado. O ambiente hospitalar, com seu cheiro característico de desinfetante e a movimentação silenciosa de enfermeiros, sempre lhe causara um certo desconforto. Ele se anunciou na recepção, obteve o número do quarto e subiu pelo elevador, sentindo um frio na barriga. Parou em frente à porta, respirou fundo e entrou. Isabela estava lá, deitada na cama hospitalar, os lençóis brancos realçando a palidez do seu rosto. Um grande curativo cobria parte da sua testa e têmpora, confirmando a quedinha que ela havia dito. Ao vê-lo, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou seus lábios. Meu filho, você veio. Component placement, ela disse, a voz ainda fraca, mas carregada de alívio e afeto. Igor se aproximou rapidamente, sentando-se na beira da cama e pegando a mão dela. Estava fria. Claro que eu vim, mãe. Como você está? O que aconteceu de verdade? A visão do machucado era pior do que ele imaginara. Ah, Igor, foi como eu disse. Swingou ela, tentando manter o tom leve. Tive um mal-estar, uma tontura forte. Acho que minha pressão caiu. Desmaiei no apartamento. Quando acordei, estava no chão, com a cabeça doendo. Gritei por ajuda e a dona Lúcia e o seu Mário, os vizinhos do 302, ouviram e chamaram a ambulância. Me trouxeram para cá. E por que diabos você não me ligou no mesmo dia, mãe? Component placement. Igor perguntou, a voz embargada pela mistura de alívio por ela estar consciente e raiva pela omissão. 2 semanas. Eu podia ter vindo antes, podia ter cuidado de você. E deixar você largar tudo aí em São Paulo? De jeito nenhum. Component placement, retrucou Isabela com um lampejo da sua teimosia habitual. Eu sabia que não era nada demais. Não queria te atrapalhar, filho. Você tem sua vida, suas responsabilidades. Antes que Igor pudesse argumentar mais, um médico entrou no quarto, um homem de meia idade com um ar calmo e profissional. Apresentou-se como doutor Arantes, o responsável pelo caso de Isabela. Após examinar rapidamente os sinais vitais dela e trocar algumas palavras amáveis, ele se voltou para Igor. Senhor Igor, podemos conversar um instante lá fora, por favor? O estômago de Igor gelou novamente. Ele assentiu, lançou um olhar tranquilizador para a mãe e seguiu o médico até o corredor. Sua mãe está estável, a recuperação está indo bem, começou o Dr. Arantes, o que aliviou parte da tensão de Igor. Mas a queda não foi por uma simples tontura ou queda de pressão. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Igor. Sua mãe chegou aqui com um quadro de pneumonia bastante severo. Estava muito debilitada, desidratada e com febre alta. O desmaio foi uma consequência direta dessa fraqueza extrema causada pela infecção pulmonar. Pneumonia. A palavra ecoou na mente de Igor. Era muito mais sério do que Isabela fizera parecer. Mas ela não me disse nada sobre pneumonia, gaguejou Igor, sentindo-se um idiota por não ter percebido a gravidade. Imagino que não, disse o médico com um leve sorriso compreensivo. Dona Isabela é uma paciente forte, mas também muito protetora com o senhor, pelo que percebi. Ela minimizou os sintomas por tempo demais antes de procurar ajuda ou avisar alguém. A queda, na verdade, foi o que a trouxe ao hospital a tempo de tratarmos a pneumonia agressivamente. Ela está respondendo bem aos antibióticos, mas ainda precisa de repouso e cuidados para recuperar as forças. Igor agradeceu ao médico, a cabeça girando com a informação. Voltou para o quarto, a expressão séria. Sentou-se novamente ao lado da mãe. Pneumonia, mãe? Por que você não me contou a verdade? Zrenia perguntou ele, a voz baixa, mas firme. Isabela desviou o olhar, parecendo uma menina pega em flagrante. Ah, filho, era só uma tosse, um mal-estar.
Não queria te alarmar. Não te alarmar? Você desmaiou por causa disso. Podia ter sido muito pior. Igor respirou fundo, tentando controlar a frustração. Foi então que ele começou a conectar os pontos. Mãe, como você tem se alimentado? A moça que faz a limpeza me disse que sua geladeira estava meio vazia da última vez. Isabela ficou desconfortável. Ah, sabe como é? Às vezes dá preguiça de cozinhar só para mim. Peço uma coisinha aqui, outra ali. Um fast food para variar. Fast food? Mãe, você é diabética, tem pressão alta. Não pode comer essas coisas. A preocupação de Igor aumentava. E os remédios? Você tem tomado direito? Claro que sim, menino. Tomo tudo direitinho. Ela respondeu rápido demais. Mas sabe como é, às vezes, com as amigas? A gente toma uma cervejinha para relaxar. Uma só não faz mal. Uma cervejinha? Zrenia Igor quase se levantou da cadeira. Com os remédios que você toma? Mãe, pelo amor de Deus, você não é mais nenhuma garotinha para ficar fazendo essas loucuras. Você precisa se cuidar, isso é sério. Isabela encolheu-se um pouco sob a bronca do filho. Eu sei, meu filho, eu sei. Me desculpe. É que às vezes me sinto tão sozinha naquela casa grande. Mas você tem razão. Eu vou me cuidar mais, prometo. Igor suspirou, o coração apertado. A raiva deu lugar à compaixão. Ele pegou a mão dela novamente. Eu sei que vai, mãe, mas você não está sozinha e precisa me deixar ajudar, me deixar saber quando as coisas não estão bem. Passaram a tarde conversando, colocando os assuntos em dia, apesar do ambiente hospitalar. Igor contou sobre os novos projetos da empresa, sobre seus planos. Isabela ouvia com orgulho, mas a fragilidade ainda era visível. Em certo momento, Igor perguntou: Mãe, quem ficou com você aqui no hospital durante todo esse tempo? Você não pode ter ficado sozinha. O rosto de Isabela se iluminou instantaneamente. Ah, filho, você não vai acreditar. Eu contratei uma cuidadora de uma agência que a dona Lúcia me indicou, e ela é um anjo, um verdadeiro anjo enviado por Deus. Os elogios começaram a jorrar. Tão atenciosa, tão competente, tão carinhosa. Conversa comigo, me ajuda em tudo. Tenha uma paciência de Jó. Desde que ela começou a vir, minha recuperação melhorou da água para o vinho. Ela sabe exatamente o que fazer, me lembra dos remédios, me ajuda com o banho. Uma joia rara, filho. Que bom, mãe, fico mais tranquilo sabendo que teve alguém cuidando bem de você, disse Igor, genuinamente aliviado. Onde ela está agora? Ela precisou sair rapidinho para resolver umas coisas da agência, mas disse que voltava já. Você vai adorar conhecê-la. Isabela parecia animada com a perspectiva. Continuaram conversando por mais uns 20 minutos, até que a porta do quarto se abriu suavemente. Uma mulher uniformizada, com um jaleco branco impecável, entrou, trazendo uma pequena bandeja com um copo de água e alguns comprimidos. Dona Isabela trouxe seu remédio da tarde, disse a mulher com uma voz suave e familiar. Igor se virou casualmente para ver a cuidadora de quem a mãe falara com tanto entusiasmo. E seu coração deu um salto. O mundo pareceu parar por um instante. Os olhos da cuidadora encontraram os dele, e o reconhecimento foi mútuo e instantâneo. O mesmo espanto, a mesma incredulidade. Melissa? Component Placement. Igor sussurrou, levantando-se da cadeira sem conseguir acreditar. Igor? Component Placement. A voz dela saiu num misto de choque e surpresa. Era ela. 5 anos haviam passado, mas era inconfundivelmente Melissa. O rosto estava mais cheio, mais corado, transmitindo saúde e vitalidade. As roupas velhas e sujas daquele dia na estrada deram lugar a um uniforme limpo e profissional. Os olhos antes fundos e assustados, agora brilhavam com uma calma segurança e uma gentileza profissional. Mas o sorriso hesitante que surgiu em seus lábios quando o reconheceu era o mesmo. Esquecendo completamente onde estavam, eles se moveram um em direção ao outro e se abraçaram ali mesmo, no meio do quarto do hospital. Um abraço apertado, carregado de história, de surpresa e de uma alegria inesperada. Meu Deus, Igor, é você mesmo. Logramos Melissa, afastando-se um pouco para olhá-lo melhor. Melissa, eu não posso acreditar o que... Como?
Zrenia e Igor, ainda atordoado. Isabela observava a cena do leito, a testa franzida em completa confusão. Esperem aí, vocês se conhecem? De onde? Igor riu, ainda sem soltar o braço de Melissa. Mãe, essa é a Melissa. Lembra da história que te contei uma vez? Da mulher que ajudei na estrada, naquele posto de gasolina, 5 anos atrás? Aquela a quem dei as roupas que eram para você? Os olhos de Isabela se arregalaram em compreensão. Não me diga. Então, a cuidadora Anjo é a moça da estrada? Sou eu mesma, dona Isabela, disse Melissa, sorrindo para a senhora na cama e depois para Igor. O mundo é mesmo muito pequeno, não é? Pequeno e cheio de surpresas incríveis, completou Igor, olhando para Melissa com admiração. Ela estava radiante, parecia outra pessoa, mas ao mesmo tempo a essência da mulher resiliente que ele conhecera estava ali, mais forte do que nunca. Mas como você veio parar aqui? Como se tornou cuidadora? Perguntou Igor, ansioso por preencher as lacunas daqueles 5 anos. Melissa respirou fundo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto enquanto olhava de Igor para Isabela. Bem, depois daquele dia, depois que você me deixou na casa de Amparo. Zrenia, começou ela, a voz firme e cheia de gratidão. Recebi muita ajuda lá. Fiz cursos profissionalizantes, sabe? E descobri que gostava disso, de cuidar das pessoas, de ajudar quem precisa. Fiz um curso de cuidadora de idosos. Me apaixonei pela profissão. Ela continuou, os olhos brilhando de orgulho. Comecei a trabalhar, primeiro em plantões avulsos, depois consegui ser registrada por uma agência. Com meu salário, consegui alugar um cantinho para mim, uma casa simples. Mas para mim, Igor, depois de ter morado na rua, aquela casinha é uma mansão. A emoção embargou sua voz por um momento. Eu consegui sair das ruas. Consegui refazer minha vida. E muito disso começou naquele dia com você. A alegria que inundou Igor ao ouvir a história de Melissa era genuína. Um calor que se espalhava pelo peito, dissipando parte da tensão acumulada pela preocupação com a mãe. Ver a mulher que ele encontrara em desespero absoluto, agora refeita profissional, dona do seu próprio caminho, era profundamente gratificante. Havia um brilho nos olhos dela, uma força tranquila que ele não vira antes, nem mesmo sob a dignidade recém-adquirida naquele dia no posto. Melissa, isso é fantástico. Zrenia, exclamou Igor, ainda segurando levemente o braço dela, como se precisasse se certificar de que ela era real. Eu fico tão feliz por você, de verdade, saber que você conseguiu dar a volta por cima, que encontrou algo que gosta de fazer, é maravilhoso. Eu devo muito àquele dia, Igor, respondeu Melissa, a voz embargada pela emoção. Você não me deu só roupas e comida, você me deu um vislumbre de esperança, de que nem todo mundo era cruel, me deu coragem para procurar ajuda. Você fez o trabalho pesado, Melissa. A força foi sua, disse Igor, e acrescentou com um sorriso. Comigo as coisas também deram certo. Lembra daquela reunião para a qual eu estava atrasado? Melissa assentiu. Consegui o contrato, minha empresa cresceu muito, por isso acabei me mudando para São Paulo. Eu imaginei que algo bom tinha acontecido para você também, disse Melissa com um sorriso terno. Você merece. Isabela, da cama, observava a troca com um sorriso satisfeito, apesar da confusão inicial. A cuidadora Anjo e o filho herói tinham uma história pregressa, digna de novela. Passaram o resto da tarde assim, os 3 conversando no quarto do hospital. Melissa administrava os medicamentos de Isabela com uma eficiência calma, verificava os aparelhos, mas entre uma tarefa e outra, a conversa fluía. Relembraram detalhes daquele primeiro encontro, riram da ironia do destino. Igor contou mais sobre a expansão da empresa, os desafios e as conquistas. Melissa falou sobre a rotina na casa de Amparo, sobre os outros cursos que fizera, as amizades que construiu ali, as dificuldades e alegrias de recomeçar do zero absoluto. Quando a noite começou a cair e as luzes do corredor do hospital se tornaram mais presentes, a fadiga e os medicamentos mais fortes finalmente venceram Isabela. Ela adormeceu profundamente, a respiração regular e tranquila, o semblante mais sereno do que quando Igor chegara.
As luzes do quarto foram diminuídas, criando uma atmosfera mais íntima. Melissa ajeitou os cobertores de Isabela com um cuidado maternal. Igor observava em silêncio, admirado com a dedicação dela. "Olha, Igor", disse Melissa em voz baixa, voltando-se para ele. "Sua mãe vai dormir a noite toda agora. Você parece exausto da viagem e do dia. Por que não vai para casa descansar? Eu fico aqui com ela, sem problema nenhum. É meu trabalho, afinal." Igor considerou a oferta por um momento. O apartamento da mãe, embora confortável, pareceria imenso e vazio. A preocupação ainda pairava, apesar das garantias do médico. Olhou para Melissa, para a presença calma e reconfortante que ela emanava. "Obrigado, Melissa, mas eu prefiro ficar", respondeu ele também em voz baixa. "O hospital permite 2 acompanhantes e, sinceramente, acho que vou ficar mais tranquilo aqui. Além disso", ele acrescentou com um meio sorriso, "sua companhia é bem melhor do que ficar sozinho olhando para as paredes lá em casa." Um leve rubor coloriu as bochechas de Melissa, mas ela sorriu. "Como quiser, então. Vou buscar um café na máquina." "Quer um?" "Aceito", respondeu Igor. Enquanto Melissa saía silenciosamente, Igor puxou uma poltrona reclinável para perto da cama da mãe. A noite seria longa, mas, estranhamente, ele não se sentia mais sobrecarregado. A presença de Melissa ali, aquele reencontro inesperado, trouxe uma leveza surpreendente à situação tensa. Conversaram mais um pouco quando ela voltou com os cafés, sobre amenidades, sobre a vida, as vozes baixas para não acordar Isabela. Em algum momento, o cansaço venceu Igor também, e ele cochilou na poltrona, embalado pelo bip suave dos monitores e pela sensação inexplicável de segurança que a presença de Melissa lhe trazia. Os 5 dias seguintes de internação de Isabela se desenrolaram em um ritmo semelhante. Igor passava os dias no hospital, trabalhando remotamente pelo notebook em alguns momentos, mas principalmente focado na mãe e, inevitavelmente, na companhia de Melissa. Conheceram-se melhor naqueles dias confinados. Igor descobriu a paixão de Melissa por plantas, mesmo morando em uma casa pequena, o gosto por música popular brasileira antiga, o medo que ainda tinha de trovoadas, resquício das noites ao relento. Melissa, por sua vez, via a faceta de Igor como filho, preocupado, carinhoso, às vezes impaciente com a teimosia da mãe, mas sempre presente. Viu o executivo bem-sucedido dar lugar ao homem que contava histórias engraçadas para distrair Isabela ou que lia pacientemente trechos de um livro para ela. Uma conexão silenciosa se aprofundava entre eles, tecida nos corredores do hospital, nas conversas sussurradas e nos olhares trocados sobre a figura adormecida de Isabela. Finalmente, chegou o dia da alta. Isabela, ainda fraca, mas visivelmente melhor e animada para voltar para casa, foi liberada pelo Dr. Arantes com uma longa lista de recomendações. Igor cuidou da papelada enquanto Melissa ajudava Isabela a se vestir e arrumar seus poucos pertences. No carro, a caminho do apartamento na beira-mar, o clima era de alívio e expectativa. Chegaram ao apartamento. Isabela suspirou de felicidade ao entrar em casa, sentindo o cheiro familiar e a brisa do mar que entrava pela porta da varanda aberta. Igor a ajudou a se acomodar no sofá confortável, enquanto Melissa foi à cozinha preparar um chá. Pouco depois, os 3 estavam reunidos na ampla varanda, observando o movimento tranquilo das ondas e os jangadeiros voltando ao fim da tarde. O sol poente pintava o céu de tons alaranjados e rosados. "E agora? Swing?", perguntou Isabela, olhando do filho para Melissa, a voz ainda um pouco frágil, mas curiosa. "Quais são os planos?" Igor respirou fundo o ar salgado, sentindo uma clareza que não tinha há muito tempo. "Bom, mãe, eu tomei uma decisão nesses últimos dias", começou ele, olhando para as 2 mulheres. "Eu vou voltar a morar em Fortaleza." Isabela arregalou os olhos. "O quê? Voltar? Mas e a empresa, filho? Sua vida em São Paulo?" "A empresa vai bem, mãe. Já tem uma estrutura sólida lá, uma equipe de confiança. Posso deixar um diretor cuidando do dia a dia e gerenciar à distância. Quando for realmente necessário, eu pego um avião e vou para São Paulo. Não é problema."
Ele sorriu para a mãe. Percebi nesses dias o quanto senti falta daqui, de você, do nosso mar, do nosso ritmo, e, principalmente, percebi que meu lugar é perto de você, mãe, para garantir que você não apronte mais nenhuma loucura como essa. Ah, meu filho, não precisava fazer esse sacrifício todo por minha causa. Protestou Isabela, embora seus olhos brilhassem de felicidade mal disfarçada. Não é sacrifício nenhum, mãe. É uma escolha, afirmou Igor com convicção. Já comecei até a ver uns apartamentos aqui perto. Quero encontrar um lugar bacana, com espaço, talvez até com vista para o mar também. Enquanto eles conversavam, Melissa, que ouvira tudo em silêncio, levantou-se discretamente. Vou preparar um almoço reforçado para comemorar a volta de Dona Isabela. Ela precisa recuperar as energias. Pouco tempo depois, um aroma delicioso invadiu a varanda. Melissa surgiu com uma travessa fumegante de peixe ao molho de coco com legumes e um arroz branco soltinho. A apresentação era impecável. Quando Igor e Isabela provaram, trocaram olhares impressionados. O sabor era divino. «Melissa, que maravilha é essa?» Swing exclamou Isabela após a primeira garfada. «Eu não sabia que você cozinhava tão bem». «Ah, eu fiz uns cursos de culinária também lá na casa de Amparo», respondeu Melissa, corando levemente com os elogios. «Gosto de cozinhar». Igor, saboreando o peixe perfeitamente temperado, teve uma ideia súbita, inspirada pela preocupação com a alimentação da mãe e pelo talento óbvio de Melissa. «Melissa», logramos ele hesitante. «Eu sei que sua função principal é como cuidadora e você foi um anjo para minha mãe no hospital. Mas vendo essa sua mão para a cozinha e sabendo que minha mãe aqui...» Ele lançou um olhar repreensor, mas carinhoso para Isabela. «Nunca come direito quando está sozinha. Eu estava pensando...» Ele fez uma pausa. «Será que você aceitaria cozinhar para ela regularmente? De segunda a sexta, talvez? Preparar o almoço, deixar algo pronto para o jantar? Claro que seria um trabalho extra, e eu pagaria muito bem por isso, além do seu salário como cuidadora, que manteríamos enquanto a mãe precisar.» Melissa olhou de Igor para Isabela, surpresa com a proposta. Um sorriso largo se abriu em seu rosto. «Mas é claro que sim, Igor. Eu adoraria. Cozinhar é uma terapia para mim.» «Oba!» Component Placement comemorou Isabela, batendo palmas fracamente. «Adeus, fast food. Adeus, minha cozinha que eu detesto. Vou ter comida de chefe em casa todo dia.» E assim, um novo arranjo nasceu naquela tarde ensolarada na varanda. O dia terminou com a promessa de Melissa retornar na manhã seguinte para iniciar suas novas funções duplas. As semanas seguintes se estabeleceram em uma rotina agradável. Igor intensificou a busca por um apartamento, visitando imóveis na vizinhança. Passava grande parte do dia no apartamento da mãe, trabalhando remotamente e aproveitando a companhia dela e de Melissa. Via Melissa chegar todas as manhãs, o sorriso gentil, a eficiência discreta. Observava-a na cozinha, a forma concentrada como picava os legumes, o cuidado com que temperava a comida. Conversavam muito, sobre tudo e sobre nada. A admiração de Igor por ela crescia a cada dia, pela sua resiliência, pela sua bondade, pela forma como superara um passado tão difícil sem se tornar amarga. Percebeu, com uma clareza um pouco assustadora, que seus sentimentos iam além da admiração e da amizade. Numa tarde particularmente quente, Melissa estava na cozinha preparando um suco. Usava uma blusa de mangas curtas. Isabela cochilava no sofá da sala, e Igor estava sentado à mesa da cozinha, respondendo a alguns e-mails. Uma rajada de vento mais forte entrou pela janela, agitando as cortinas, e por um instante, levantando a manga da blusa de Melissa, enquanto ela se esticava para pegar um copo no armário alto. Foi um vislumbre rápido, mas suficiente. No antebraço de Melissa, Igor viu uma mancha escura, arroxeada. Não era uma mancha qualquer. Tinha um formato estranho, quase como dedos. A marca inconfundível de alguém que apertara com muita força. A imagem congelou na mente de Igor, um alarme silencioso soando. Ele desviou o olhar rapidamente, fingindo concentração no notebook. Mas a imagem da marca não saía da sua cabeça.
Aquilo não parecia resultado de uma queda ou de um esbarrão acidental. Parecia intencional, violento. Um mal-estar o invadiu. Ele queria perguntar, mas sabia que era um terreno delicado. Melissa era reservada sobre certos aspectos do seu passado. Seria invasivo? Mas a preocupação era mais forte. Esperou um momento tentando encontrar as palavras certas. Melissa, começou ele, a voz mais séria do que pretendia. Desculpe a intromissão, mas notei uma marca no seu braço. Está tudo bem? O que aconteceu? Melissa parou o que estava fazendo, a mão pairando sobre a jarra de suco. Ela instintivamente puxou a manga da blusa para baixo, cobrindo a marca. Seu rosto ficou tenso. Ah, isso? Zrenia, disse ela, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Não foi nada demais, Igor. Sou desastrada, sabe? Levei uma queda boba ontem à noite. Tropecei no meio-fio voltando para casa. A desculpa soou falsa. A forma como ela evitou o olhar dele, a rapidez com que cobriu o braço, a tensão em seus ombros, tudo gritava que era mentira. Igor percebeu que ela não queria falar sobre aquilo. Decidiu não pressionar. Mas a preocupação se instalou nele como uma pedra. No final do dia, quando Melissa se preparava para ir embora, Igor a acompanhou até a porta. Antes que ela saísse, ele a segurou levemente pelo outro braço, fazendo-a parar e olhar para ele. Ele fixou seus olhos nos dela, a expressão séria, mas gentil. Melissa, disse ele, a voz baixa e carregada de sinceridade. Eu não sei o que está acontecendo e não vou te forçar a falar se não quiser. Mas eu quero que saiba, se você precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, não importa o que, eu estou aqui por você. De verdade. Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela pareceu lutar contra uma onda de emoção, a tristeza transparecendo em seu rosto por um breve momento. Ela não disse nada, apenas assentiu lentamente com a cabeça, um movimento quase imperceptível, como se entendesse a oferta, mas não pudesse aceitá-la ainda. Então virou-se rapidamente e saiu, deixando Igor na porta com o coração apertado e a certeza de que algo estava terrivelmente errado. Passaram-se mais alguns dias. A tensão silenciosa pairava entre eles. Igor a tratava com a mesma cordialidade de sempre, mas seus olhos a seguiam com uma preocupação velada. Melissa parecia mais quieta, seus sorrisos um pouco mais forçados. Então, numa manhã, após servir o café da manhã para Isabela, Melissa se aproximou de Igor, que estava na varanda lendo as notícias no tablet. Igor, chamou ela, a voz hesitante. Será que podemos conversar um pouco? Em particular? Igor largou o tablet imediatamente. Claro, Melissa, vamos até a sala. Sentaram-se no sofá, longe dos ouvidos de Isabela, que assistia a um programa matinal na TV da cozinha. Melissa torcia as mãos no colo, claramente nervosa. Eu preciso te contar a verdade, Igor, começou ela, a voz trêmula. Sobre como eu fui parar nas ruas. Igor apenas assentiu, esperando pacientemente, o coração apertado de apreensão. Quando meus pais morreram, continuou Melissa, olhando para as próprias mãos, eu fiquei completamente sozinha. Não tinha para onde ir. Não tinha emprego fixo, estava desesperada. Foi aí que meu namorado da época, o Marcos, me ofereceu abrigo. No começo ele parecia um príncipe encantado, sabe? Cuidava de mim, dizia que ia ficar tudo bem. A voz dela endureceu. Mas não demorou muito para ele mostrar quem realmente era. Cruel, possessivo, violento. Ela estremeceu como se revivesse as memórias. Ele me controlava, me humilhava. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dela agora. Eu aguentei por muito tempo, por medo, por não ter para onde ir. Mas chegou um dia em que eu simplesmente não aguentava mais sofrer. Peguei o pouco de roupa que tinha e saí de casa, sem olhar para trás. Passei dias na rua, andando sem rumo. Foi assim que acabei naquela estrada, naquele dia. A ligação com o passado estava feita, a peça que faltava no quebra-cabeça da história dela. Igor sentiu uma onda de compaixão e raiva. Melissa, eu sinto tanto. Component placement ele começou, mas ela o interrompeu,
levantando a mão. Ainda não acabou, Igor, disse ela, a voz embargada. O problema é que ele reapareceu, recentemente. O medo era palpável em sua voz. Ele me encontrou, não sei como. Ele está casado agora, tem até filhos com outra mulher, mas mesmo assim, ele não me deixa em paz. Fica me procurando, me ligando, aparecendo perto da minha casa, do meu trabalho. O que ele quer? Zrenia perguntou Igor, a voz tensa. Ele diz que me ama, que nunca me esqueceu. Melissa cuspiu as palavras com nojo. Diz que vai largar a esposa e os filhos para ficar comigo, mas eu sei que é mentira. Eu sei o monstro que ele é. Eu não o quero de volta, Igor, tenho pavor dele. A imagem da marca no braço dela voltou à mente de Igor com força total. Melissa. Component placement, ele perguntou, a voz perigosamente calma. Aquele roxo no seu braço, foi ele. Melissa fechou os olhos por um instante, como se a pergunta a ferisse fisicamente. Então, abriu-os e assentiu, as lágrimas rolando sem controle. Sim, ele me segurou com força outro dia, quando eu disse para ele me deixar em paz. Ele ficou furioso. Uma fúria fria e intensa tomou conta de Igor. Seus músculos ficaram tensos, os nós dos dedos brancos onde apertava as próprias mãos. Seus olhos, normalmente calmos, pareceram escurecer, ficando vermelhos de raiva. A imagem daquele homem machucando Melissa, a mulher forte e resiliente que ele tanto admirava, era insuportável. A necessidade de protegê-la, de acabar com aquilo, tornou-se avassaladora. Ele se levantou, a postura rígida, o maxilar cerrado. Olhou para Melissa, não com pena, mas com uma determinação feroz. Eu vou resolver isso, ele disse, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade contida e perigosa. A fúria que Igor sentiu era uma corrente elétrica percorrendo seu corpo, uma energia fria e focada que substituiu o choque inicial. Ele respirou fundo, forçando a calma a se sobrepor à raiva bruta. Olhou para Melissa, que ainda chorava silenciosamente, o rosto marcado pela dor e pelo medo. Melissa, olhe para mim, pediu ele, a voz firme, mas gentil. Ela ergueu os olhos marejados. Ninguém vai mais te machucar. Eu prometo. Havia uma convicção inabalável em suas palavras. Igor, por favor, não faça nada imprudente, ela implorou, agarrando o braço dele, o medo por ele agora se misturando ao seu próprio. Ele é perigoso, ele... Eu sei, interrompeu Igor, colocando a mão sobre a dela. E é exatamente por isso que não vou fazer nada imprudente. Tenho um plano em mente, mas preciso que confie em mim. Vou tomar cuidado, prometo. Não vou me colocar em risco nem você. Ele não detalhou o plano, percebendo que isso poderia assustá-la ainda mais. Precisava apenas da confiança dela. Só me diga uma coisa, tem algum horário específico, algum padrão em que ele costuma aparecer perto da sua casa para te importunar? Melissa fungou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Quase todo dia, geralmente no final da tarde, quando sabe que estou voltando do trabalho ou quando acha que estou sozinha em casa. Perfeito, murmurou Igor, os olhos fixos em um ponto distante, as engrenagens de sua mente trabalhando rapidamente. Eu sei exatamente o que fazer. Na tarde seguinte, quando Melissa se preparava para ir embora do apartamento de Isabela, Igor pegou as chaves do carro. Eu te levo em casa hoje, Melissa. Não precisa, Igor, eu pego um ônibus ou um aplicativo. Logramos, ela começou, a ansiedade evidente em sua voz. Eu estou com medo. E se o Marcos aparecer? E se ele fizer alguma coisa com você? Nada vai acontecer comigo, Melissa. Confie em mim, disse ele com uma segurança que, de alguma forma, a tranquilizou um pouco. Vamos. Desceram juntos pelo elevador. Quando chegaram ao carro de Igor, um sedã executivo confortável, Melissa parou ao ver que não estavam sozinhos. No banco de trás, sentados em silêncio, estavam 3 homens. Eram grandes, com ombros largos, rostos sérios e um ar de profissionalismo contido que era quase palpável. Vestiam roupas discretas, mas a postura alerta e os olhares atentos não deixavam dúvidas sobre sua função. Igor, quem são eles? Perguntou Melissa em um sussurro, agarrando o braço dele instintivamente. Igor abriu a porta do passageiro para ela,
com um sorriso tranquilizador. São amigos que contratei para me acompanhar hoje. Digamos que são especialistas em resolução de conflitos. Ele fez um gesto para os homens no banco de trás, enquanto Melissa entrava no carro. Este é Rocha, Silva e Bruno. Eles vão garantir que nossa conversa com o Marcos seja produtiva. Os 3 homens fizeram um leve aceno de cabeça para Melissa, os rostos impassíveis. Igor mencionara de passagem que todos eram lutadores profissionais, com experiência em segurança pessoal. Melissa engoliu em seco, surpresa com a previdência e a seriedade da operação. Olhou para os 3 gigantes silenciosos no banco de trás e, por um segundo fugaz, sentiu uma pontada de pena antecipada por Marcos. Aquilo era muito mais do que ela esperava. Igor percebeu a expressão dela e riu baixo ao entrar no banco do motorista. Não se preocupe, Melissa. Eu também não gosto de violência gratuita. Tenho algo bem melhor em mente do que uma simples surra. O medo pode ser muito mais eficaz. O trajeto até a casa de Melissa foi feito em um silêncio tenso. Ao chegarem à rua tranquila e modesta onde ela morava, Igor estacionou o carro um pouco antes da casa dela, em um ponto estratégico com boa visibilidade da porta, mas sem chamar atenção excessiva. Certo, Melissa, disse ele virando-se para ela. Agora você entra em casa, normalmente. Haja como se nada estivesse diferente. Deixe a porta destrancada. Nós vamos esperar aqui. Quando ele aparecer e entrar, nós entramos logo depois, entendido? Ela respirou fundo, assentindo com a cabeça, o coração batendo forte. Entendido. Saiu do carro tentando parecer calma e caminhou até a porta de sua pequena casa, abrindo-a e entrando rapidamente. Dentro do carro, a espera começou. O silêncio era quebrado apenas pela respiração regular dos 4 homens. Igor mantinha os olhos fixos na rua, os músculos tensos sob o blazer. Rocha, Silva e Bruno permaneciam imóveis, alertas, como panteras prontas para o bote. Não demorou muito, talvez 2 minutos. Um homem dobrou a esquina, caminhando com uma arrogância displicente. Era Marcos. Ele se aproximou da casa de Melissa, o rosto contraído em uma carranca. Sem hesitar, começou a bater na porta com violência, os nós dos dedos estalando contra a madeira. Melissa, abre essa porta, eu sei que você está aí. Abre logo! Exclamation mark. A voz dele era agressiva, carregada de impaciência. A porta se abriu, revelando Melissa parada ali, pálida, mas com uma determinação recém-descoberta nos olhos. Marcos entrou na casa como um furacão, empurrando-a levemente para o lado. Onde você estava? Vi você chegando naquele carrão de luxo. Quem era aquele? Seu novo amante rico, é? Logrou ele, avançando sobre ela no pequeno espaço da sala. A casa era simples, mas arrumada com esmero, um contraste gritante com a feiura da cena que se desenrolava. Isso não é da sua conta, Marcos, respondeu Melissa, a voz tremendo um pouco mais firme. Vá embora daqui. A resposta dela pareceu enfurecê-lo ainda mais. Com um grito de raiva, ele pegou um pequeno vaso de planta que estava sobre uma mesinha e o atirou com força no chão, onde ele se espatifou em cacos, espalhando terra e cerâmica. Você não me diz o que fazer, sua... Ele não terminou a frase. Naquele exato momento, a porta ainda aberta foi preenchida pela figura de Igor, ladeado pelos 3 seguranças que entraram na sala em formação silenciosa, bloqueando qualquer rota de fuga. Marcos congelou, a boca entreaberta. Seus olhos arregalaram-se ao ver os 4 homens parados ali, encarando-o. A agressividade evaporou instantaneamente, substituída por um medo palpável. Ele deu um passo instintivo para trás, quase tropeçando nos cacos do vaso. Quem são vocês? Component Placement, gaguejou ele, a voz subitamente mansa, quase um fio, dirigindo-se a Melissa, como se buscasse refúgio nela. Mas foi Igor quem respondeu, a voz calma, porém carregada de uma autoridade fria. Nós somos amigos da Melissa. Ele deu um passo à frente, os seguranças movendo-se sutilmente para flanqueá-lo. E estávamos justamente esperando você aparecer. Temos umas contas a acertar pelo que você tem feito com ela, e pela marca que deixou no braço dela. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. O medo se transformou em pânico.
Ele começou a tremer visivelmente. Não, eu não fiz nada. Foi um acidente. Eu juro. Me desculpem. Eu não vou mais procurar ela, prometo. Eu vou embora agora mesmo. Sua voz ficou fina, esganiçada, patética. Igor soltou uma risada curta, sem humor. Ah, então você só é machão com mulher, né? Quando aparecem homens do seu tamanho, ou maiores, você afina rapidinho. Ele se aproximou de Marcos, invadindo seu espaço pessoal, obrigando-o a encolher-se ainda mais. Rocha, Silva e Bruno deram um passo à frente simultaneamente, uma muralha silenciosa e ameaçadora. Escuta aqui, seu covarde, disse Igor, baixando a voz para um tom confidencial, mas perigoso. É bom mesmo que você nunca mais apareça na vida da Melissa. Nunca mais ligue, nunca mais mande mensagem, nunca mais chegue perto da casa dela, do trabalho dela, de lugar nenhum onde ela possa estar. Ele fez uma pausa, observando o suor brotar na testa de Marcos. Porque veja bem, eu tenho provas bem interessantes de você dando em cima dela, mensagens, talvez até uns áudios comprometedores, e eu não teria o menor problema em encaminhar tudo isso com um belo laço de fita para a sua esposa. Imagino que ela adoraria saber que tipo de marido fiel ela tem, não é? Marcos arregalou os olhos, o pânico atingindo níveis estratosféricos. A ameaça de ter sua vida dupla exposta era claramente mais assustadora do que qualquer agressão física. Além disso, continuou Igor, como se estivesse apenas comentando o tempo, contratei um amigo meu que é muito bom em descobrir coisas sobre as pessoas. E ele descobriu umas coisinhas bem interessantes sobre você, Marcos. Uns pequenos delitos do passado, uns negócios meio obscuros, coisas que talvez certas autoridades gostassem de saber. A insinuação era vaga, mas eficaz. Igor realmente pedira a um conhecido com habilidades de investigação para levantar a ficha de Marcos e encontrar algumas infrações menores e dívidas que poderiam ser usadas como pressão adicional se necessário. Não, por favor, eu juro, eu sumo. Ninguém nunca mais vai me ver perto dela. Swing, implorou Marcos, quase chorando agora. Eu faço qualquer coisa. Só me deixem ir embora. Ele olhou para Igor, o terror estampado em seu rosto. Quem é você, afinal? Igor sustentou o olhar dele por um longo momento, deixando o medo cozinhar. Então, ele sorriu, um sorriso frio que não chegou aos olhos. Digamos apenas que eu sou alguém muito perigoso quando mexem com as pessoas de quem eu gosto. Melissa, que observava a cena encolhida perto da porta, teve que morder o lábio para não rir. Igor estava claramente atuando, exagerando na pose de mafioso, mas a performance era tão convincente que o medo de Marcos era quase palpável. Agora vaza daqui. Component placement, ordenou Igor, a voz subitamente dura. E se eu souber que você sequer pensou no nome da Melissa de novo, nós vamos ter outra conversa. E da próxima vez, meus amigos aqui, ele gesticulou para os seguranças, não vão ser tão pacientes. Marcos não precisou ouvir duas vezes. Ele praticamente tropeçou em si mesmo na pressa de sair da casa, correndo pela rua como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. Desapareceu na esquina tão rápido quanto aparecera. Um silêncio pesado caiu sobre a pequena sala, quebrado apenas pelo som da respiração de Melissa. Então ela começou a rir. Um riso nervoso no início, que logo se transformou em uma gargalhada de puro alívio e liberação de tensão. Igor e os seguranças a observaram, e logo Igor estava rindo com ela. Até mesmo os rostos sérios de Rocha, Silva e Bruno suavizaram-se em leves sorrisos. Aias, Igor. Component placement, disse Melissa, enxugando as lágrimas de riso e alívio. Você precisava ver a sua cara de chefão do crime, e a cara dele de pavor foi impagável. Ela se aproximou dele e o abraçou com força. Obrigada. Obrigada por ter feito isso por mim, por ter acabado com esse pesadelo. Ele não vai mais te incomodar, Melissa, pode ter certeza, disse Igor, retribuindo o abraço, sentindo o alívio dela como se fosse seu. E de fato, Marcos nunca mais apareceu. A sombra que pairava sobre Melissa finalmente se dissipou, permitindo que a luz entrasse de vez em sua nova vida. Alguns dias depois, com a poeira assentada e a tranquilidade restabelecida,
Igor bateu na porta de Melissa. Desta vez, ele estava sozinho e trazia um buquê de lírios brancos e rosas. Quando Melissa abriu a porta e viu as flores, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Igor, que surpresa linda! Zrenia ela, pegando as flores e aspirando o perfume doce. São maravilhosas. Entre, por favor. Fico feliz que tenha gostado, disse Igor, entrando na sala agora livre de cacos e de más vibrações. Ele parecia um pouco nervoso, diferente do homem frio e calculista que confrontara Marcos. Bem, hoje estou de folga do trabalho e da busca por apartamento. E estava pensando, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? A pergunta saiu um pouco tímida, quase hesitante. Os olhos de Melissa brilharam. Eu adoraria, Igor. Zrenia, ela sem hesitar, a alegria evidente em sua voz. Naquela noite eles foram a um dos restaurantes mais elegantes, com vista para o mar iluminado. O ambiente era sofisticado, a comida deliciosa, mas o melhor era a companhia. Conversaram por horas, a conexão entre eles mais forte e mais clara do que nunca. Riram, compartilharam sonhos, falaram sobre o futuro com uma leveza que antes parecia impossível. Perto do final da refeição, enquanto saboreavam a sobremesa, Igor estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Melissa. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele a olhou nos olhos, a sinceridade brilhando nos seus. Melissa, começou ele, a voz baixa e um pouco rouca pela emoção. Nestes últimos tempos, convivendo com você, vendo a mulher incrível, forte e doce que você é, eu percebi que meus sentimentos vão muito além da amizade e da admiração. Ele respirou fundo. Eu estou completamente apaixonado por você. E eu gostaria de saber... Você quer namorar comigo? Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. Um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Sim, Igor, sussurrou ela, a voz embargada. Sim, eu quero. Mais do que tudo. Igor sorriu. O alívio e a alegria inundando seu rosto. Inclinaram-se sobre a mesa e se beijaram. Um beijo terno e apaixonado, selando o início de um novo capítulo em suas vidas. Foi nesse exato momento que um burburinho animado e risadinhas abafadas soaram do lado de fora do restaurante, perto da janela onde eles estavam sentados. Intrigados, Igor e Melissa se afastaram e olharam na direção do barulho. Agachadas atrás de um vaso de planta ornamental na calçada, tentando espiar pela janela sem serem vistas e falhando miseravelmente, estavam ninguém menos que Isabela e umas 3 de suas amigas do grupo da terceira idade. Ao perceberem que foram descobertas, tentaram se esconder melhor, trombando umas nas outras em uma confusão cômica. Mãe! Zrenia! Exclamou Igor, meio chocado, meio divertido. Isabela se levantou ajeitando o vestido e tentando parecer casual, embora o rosto corado e o sorriso culpado a entregassem. Oi, meu filho. Oi, Melissa, querida. Que coincidência encontrar vocês aqui. Estávamos só dando uma voltinha. As amigas atrás dela concordavam com a cabeça vigorosamente, os olhos brilhando de curiosidade. Dando uma voltinha e espiando pela janela, né, dona Isabela? Zrenia, disse Melissa rindo abertamente. Eu não resisti, Zrenia confessou Isabela, aproximando-se da janela. Eu sabia que o Igor ia te pedir em namoro hoje. Tinha que ver esse momento. Trouxe reforços para comemorar. Igor balançou a cabeça, rindo da figura da mãe e suas cúmplices. Vocês não existem. Eles saíram do restaurante para encontrar o grupo animado. Isabela abraçou o filho com força e depois deu um abraço ainda mais apertado em Melissa. Bem-vinda oficialmente à família, minha nora querida. Já estava na hora. Bem, disse Igor, passando o braço pelos ombros de Melissa e olhando para o grupo de senhoras sorridentes. Já que estão todas aqui e a comemoração foi descoberta, o que acham de irmos todos a uma pizzaria? Ainda estou com fome. É por minha conta. Um grito de comemoração se ergueu do grupo de amigas de Isabela. Pizza! Oba! O Igor paga! E assim aquele dia especial terminou não no restaurante chique, mas em uma pizzaria barulhenta e alegre, com a mesa cheia, entre conversas animadas, muitas risadas e a celebração do amor encontrado nos lugares mais inesperados.